Eu esmaguei o crânio do meu melhor amigo contra o pavimento molhado de alfama, sentindo o sangue quente escorrer pelos meus dedos como o vinho tinto de um copo derrubado em uma taberna de fado. Minha cunhada, aquela serpente de olhos verdes que jurava lealdade à minha falecida esposa, havia roubado a chave da minha casa para me expor, mas ela não contava com o fato de que eu já sabia de cada sussurro traiçoeiro que ela trocava com os advogados, tramando para roubar o que restava da minha vida destruída. Naquela meia-noite sufocante, quando a porta rangeu como um lamento de saudade, ela entrou achando que me encontraria quebrado. Em vez disso, tropeçou na armadilha que eu teci com o ódio de um homem que perdeu tudo, e o grito que escapou da sua garganta foi o som mais doce que ouvi em anos, o início da minha vingança, crua e inescapável. O ar de Lisboa naquela noite de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao perfume adocicado das jasmins que trepavam pelas grades das varandas no bairro Alto. Eu estava sentado na minha sala escura, o único feixe de luz vindo da tela do laptop onde revivia, pela milésima vez, as mensagens que confirmavam a traição. Minha esposa, Ana, havia morrido há 2 anos em um acidente de carro que eu ainda cheirava a borracha queimada e mentiras. O motorista, meu melhor amigo, Ricardo, que dirigia bêbado após uma briga conjugal que Ana nunca me contou. Mas não foi acidente. Eu descobri os e-mails, eles se amavam desde antes do nosso casamento, e aquela noite fatal era só o começo de um plano para ficarem juntos. Ricardo escapou com uma multa ridícula, graças aos contatos da família dela, família rica, de advogados em Lisboa que lambiam as botas dos juízes. E eu? Fiquei com as cinzas de Ana e um buraco no peito que nenhum fado poderia curar. Minha cunhada, Sofia, era a caçula de Ana, 28 anos, com cabelos castanhos ondulados que caíam como as ondas do Atlântico e um sorriso que desarmava até os polícias da PSP durante as multas de trânsito. Ela morava em Cascais, em uma casa de veraneio que a família alugava para turistas ricos, fingindo ser designer de interiores enquanto sugava o dinheiro do seguro de vida da irmã. Desde o enterro, Sofia se aproximou de mim, visitas semanais, jantares com bacalhau à brás que ela cozinhava com maestria, toques casuais no braço que eu ignorava por educação. Você precisa seguir em frente, mano, dizia ela, os olhos brilhando com uma compaixão que agora eu via como veneno. Mas eu não era tolo. Há 6 meses, instalei uma câmara escondida no meu apartamento no Chiado, um daqueles espaços apertados com janelas altas que davam para a Praça Luís de Camões. Ela pensou que eu estava desatento, mas gravei tudo, as ligações para o advogado da família, as fotos que tirava dos meus documentos, o jeito como ela remexia nas gavetas procurando o testamento de Ana. A vingança não veio de imediato. Eu sou professor de História na Universidade Nova, um homem de 42 anos que passa os dias dissertando sobre a Revolução dos Cravos e as noites afogado em uísque barato de Alcântara. Mas o ódio ferve devagar, como um ensopado de coelho que minha avó fazia nas terras do Alentejo. Primeiro, eu reuni as provas, cópias dos e-mails de Ana e Ricardo, extratos bancários mostrando como Sofia transferia dinheiro do seguro para contas offshore nas Ilhas Canárias, um truque sujo que ela aprendeu com o pai, um banqueiro corrupto que fugiu para o Brasil após o escândalo do BPN. Depois, entrei em contato com um ex-colega da Judiciária, um inspetor aposentado chamado Manuel, que ainda tinha amigos no Ministério Público. Isso cheira a fraude e encobrimento, murmurou ele ao telefone, a voz rouca de cigarros. Mas prove, filho. Prove ou eles te engolem vivo. Eu provei. Ou pelo menos, comecei a. Mas Sofia era esperta, ou achava que era. Ela me convidou para um jantar em sua casa em Cascais, sob o pretexto de meu aniversário. O mar rugia ao fundo, as luzes do farol de Cabo da Roca piscando como olhos acusadores. Lá, entre taças de vinho verde e pratos de cataplana de marisco, ela tentou-me seduzir. Ana se foi, mas eu estou aqui, sussurrou, a mão deslizando pela minha coxa sob a mesa. Eu sorri, engoli o nojo e fingi interesse, só para gravar a conversa no meu relógio. Foi quando ela confessou, embriagada, Ricardo era o amor dela de verdade. Você era só conveniente. O soco no estômago foi pior que a morte de Ana. Eu saí dali tremendo, o sal do mar queimando os olhos, e jurei que ela pagaria, não com dinheiro, mas com o que mais dói, a ruína da alma. De volta ao meu apartamento, planejei. A chave que ela roubou. Eu a vi no vídeo da câmara, uma cópia que ela fez na minha ausência, usando o molde que eu, acidentalmente, deixei na mesa durante uma visita. Ela achava que eu estava em uma conferência em Coimbra, mas eu voltei cedo, só para assistir ao show. À meia-noite, o clique da fechadura ecoou como um tiro no silêncio.
Eu estava no quarto, deitado na cama com as luzes apagadas, o coração batendo como o tambor de um desfile de São João. Passos leves no corredor, ela usava sapatos de salto baixo, daqueles que não fazem barulho nas calçadas de pedra de Lisboa. Eu ouvi a porta do escritório ranger, o som de gavetas sendo abertas, papéis farfalhando. Onde está, seu idiota? Murmurou ela para si mesma, a voz trêmula de raiva. Eu me levantei devagar, silencioso como um gato de rua em Alfama, e caminhei até a sala. A porta estava entreaberta, e lá estava ela, de costas para mim, ajoelhada no chão, revirando uma caixa de arquivos que eu preparei especialmente. Dentro, não havia provas contra ela, só iscas, fotos falsas de Ana Ricardo, documentos forjados mostrando transferências que apontavam para a inocência dela. Não, a verdadeira armadilha era o que ela veria em seguida. Eu havia deixado o laptop aberto na mesa, reproduzindo em loop o vídeo da confissão dela em Cascais, o áudio alto o suficiente para ecoar. Mas o que a chocou de verdade foi o que veio depois. A tela piscou, e apareceu uma mensagem minha, gravada em vídeo. Bem-vinda de volta, Sofia. Sabia que você viria. Agora, sente-se e assista ao que eu fiz com Ricardo. Ela se virou devagar, o rosto pálido como a lua cheia sobre o castelo de São Jorge. Seus olhos, aqueles olhos verdes que hipnotizavam, agora dilatados de terror. Tu estás aqui, gaguejou ela, a chave caindo da mão e tilintando no assoalho de azulejos. Eu acendi a luz, e o quarto se inundou de um brilho amarelado das lâmpadas de filamento, iluminando o caos que ela causara. Papéis espalhados, uma foto de Ana rasgada ao meio. Sim, estou aqui. E você? Veio roubar o que é meu, cunhada? Ou veio terminar o que Ana começou? Ela recuou, batendo contra a estante, derrubando um vaso de cerâmica de Coimbra que se estilhaçou como seus sonhos de impunidade. O grito veio então, agudo, primal, e quando pelas paredes finas do prédio, mas eu sabia que os vizinhos, aqueles velhos solitários que ouvem fado até altas horas, ignorariam. Em Lisboa, gritos à meia-noite são só mais uma melodia triste. Eu me aproximei, devagar, sentindo o poder que o ódio dá, como o vinho do Douro correndo nas veias. Senta-te, ordenei, apontando para a cadeira de couro gasto onde Ana costumava ler seus romances de José Saramago. Ela obedeceu, trêmula, os joelhos batendo um no outro. O laptop continuou a rodar, imagens granuladas de Ricardo, algemado em um quarto escuro, um quarto que eu aluguei em uma pensão decadente no cais do Sodré. O que fizeste? Sussurrou ela, as lágrimas escorrendo como chuva de outono em Sintra. Eu sorri, frio. O que mereces? Ele confessou tudo antes de eu lidar com ele. Mas você, Sofia, você é o próximo ato. A noite estava só começando, e o Tejo lá fora sussurrava promessas de afogamento para traidores como ela. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o nevoeiro que sobe do rio nas manhãs de inverno. Sofia ficou ali, encolhida na cadeira, os braços cruzados sobre o peito como se pudesse proteger o coração podre que batia descompassado. Eu me sentei na beira da mesa, cruzando as pernas com a calma de quem recita um soneto de Camões, calculado, inevitável. Lembra-te da noite em Cascais? Perguntei, a voz baixa, quase um ronronar. Você disse que eu era conveniente. Que Ana ria de mim pelas costas. Que Ricardo era o herói da história dela. Seus lábios tremeram, mas ela não negou. Em vez disso, ergueu o queixo, um gesto de orgulho alentejano que eu admirava antes de odiar. Era verdade. Ana te amava, mas não como a ele. Você era o porto seguro, o professor chato com livros empoeirados. Ricardo a fazia sentir viva. Viva. A palavra cortou como uma navalha de barbear. Eu me lembrei de Ana dançando nas festas de Santo António, o vestido florido rodopiando, o riso borbulhante como espumante de bairrada. Eu achava que era por mim. Tolinho. E você? Qual era o seu papel nessa ópera de traições? Disparei, inclinando-me para frente. O cheiro dela, lavanda misturada a suor frio, invadiu minhas narinas. Eu protegi a irmã. Sempre protegi. Quando ela descobriu que você suspeitava, foi a mim que ela ligou. Sofia, ele está louco, vai nos destruir. Mentira. As gravações que Manuel me arranjou mostravam o contrário, ligações de Ana para Sofia, pedindo conselhos sobre como me deixar sem alarde,
sem dividir os bens da família. Você a encorajou, eu disse, calmamente. Você disse que eu merecia ser enganado, por ser tão previsível. Ela piscou, surpresa, como se eu fosse um aluno que finalmente decifrou o enigma da aula. Como sabes? Eu ri, um som seco como as folhas de outono na quinta da regaleira. Câmaras, Sofia. Aves de rastreio no telefone dela que você mesma instalou para protegê-la. Eu tenho tudo. O laptop piscou de novo, agora mostrando transcrições. Mata-o devagar, Ricardo. Faz ele sofrer como nós sofremos com as suspeitas dele. As palavras de Sofia, frias como o aço de uma fadista cantando sobre perda. Ela cobriu a boca, os olhos arregalados. Não. Isso foi num momento de raiva. Ana estava grávida, sabes? De Ricardo. Ela ia te contar, mas o acidente. Parei. Grávida. O mundo girou, o quarto se inclinando como as ruas íngremes de Alfama após um copo a mais. Ana carregava o filho do traidor. Meu filho nunca viria, mas o dele quase o fez. A raiva subiu como uma maré alta em Matosinhos, e por um instante, quis estrangulá-la ali mesmo, sentir o pulso dela fraquejar sob meus dedos. Mas não. A vingança é uma arte portuguesa, lenta, elaborada, como o bordado de Viana do Castelo. Levanta-te, ordenei. Ela hesitou, mas obedeceu, as pernas bambas como um turista após subir o elevador de Santa Justa. Levei-a até o espelho da sala, aquele espelho antigo que Ana herdou da mãe, com moldura de talha dourada. Olha para ti mesma, disse. A cunhada perfeita, a guardiã da família. Agora, imagina o que o teu pai diria se visse isso. O pai dela, o banqueiro fugitivo, idolatrado como um santo em casa. Sofia engoliu em seco. Não ouses tocar na minha família. Eu não toco. Eles se afundam sozinhos. Mostrei-lhe o dossiê no tablet, e-mails do pai dela para Ricardo, prometendo subornos para silenciar testemunhas do acidente. Ele sabia. Todo mundo sabia, menos eu. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, manchando a maquiagem impecável. Por favor, mano. Eu posso te dar dinheiro. O que quiseres. Casa em Cascais, carro novo, qualquer coisa. Eu a virei para mim, segurando seus ombros com força suficiente para deixar marcas. Quero justiça, Sofia. A verdadeira. Não a que comprais com euros sujos. Ela tentou se soltar, mas eu a segurei, forçando-a a me encarar. Ricardo está vivo, por enquanto. Num quarto em Belém, amarrado como um porco para o abate. Ele confessou tudo, o plano para me incriminar no acidente, como falsificariam provas para dizer que eu causei a morte de Ana por ciúmes. Mentira parcial. Ricardo estava vivo, sim, mas não em Belém, num armazém abandonado nas docas de Alcântara, onde o cheiro de peixe podre se misturava ao medo dele. Manuel me ajudou a desaparecê-lo por uma noite, só o suficiente para extrair a confissão em vídeo. Nada ilegal, ainda, só intimidação, o tipo que a judiciária e o USA em interrogatórios. Mas Sofia não precisava saber os detalhes. O que queres de mim? Implorou ela, a voz quebrada como uma viola desafinada. Assina isto. Entreguei-lhe um papel, uma confissão detalhada, datilografada em português impecável, admitindo a fraude no seguro, o encobrimento e a sedução como parte do plano. E depois? Depois, eu decido se mostro ao mundo ou te deixo apodrecer devagar. Ela assinou, as mãos tremendo tanto que a caneta rasgou o papel. Eu dobrei o documento e o guardei no bolso, sentindo o peso dele como uma âncora. Agora, vai. Mas lembra-te, uma palavra errada, e o vídeo da tua confissão vai para o Correio da Manhã. E para o teu pai no Brasil. Ela saiu tropeçando, a porta batendo atrás dela como um trovão. Eu me servi de um copo de porto, o líquido rubi escorrendo pela garganta, e ri sozinho no escuro. A primeira fase estava completa. Mas o ódio é insaciável, como o oceano que lamba as falésias da costa vicentina. Sofia pensou que era o fim. Mal sabia que era só o prólogo. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa entrava pelas persianas, pintando listras douradas no chão. Eu fui à universidade, lecionei sobre a Inquisição como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, o plano fervia. Sofia me ligou à tarde,
a voz falsamente doce. Ontem foi um mal-entendido. Vamos jantar. Recusei, educado. Estou ocupado com lições de história. Ela riu, nervosa. Sempre o professor. Desliguei e enviei o primeiro anónimo, um e-mail para o advogado da família, com trechos do vídeo de Ricardo. O jogo começou. Eles mordiam a isca, eu sentia. E enquanto o Tejo fluía indiferente, eu tecia a teia que os enredaria a todos, cunhada, amante, família inteira. Porque em Portugal, a traição não se perdoa, ela se vinga, gota a gota, até o último suspiro. As semanas seguintes foram um baile de máscaras, daqueles carnavais de Torres Vedras onde todos fingem ser quem não são. Sofia redobrou os esforços para me reconquistar, flores entregues no departamento de História, bilhetes doces escondidos na minha pasta, até uma visita surpresa à aula, sentada na última fileira com um vestido verde que combinava com seus olhos traiçoeiros. Os alunos cochichavam: quem é aquela gata? Eu sorria por fora, mas por dentro, contava os dias até o colapso dela. Obrigado, cunhada, eu dizia, beijando sua mão com galanteria lusitana, enquanto pensava no modo como ela se contorceria quando a verdade explodisse. Ricardo, pobre coitado, era o elo fraco. Eu o visitava 2 vezes por semana no armazém, trazendo pão de mafra e água, como um carcereiro benevolente. Ele estava mudado, barba por fazer, olhos fundos como os de um peregrino em Fátima após uma vigília. Por favor, deixa-me ir, implorava ele na primeira visita, acorrentado a uma viga de ferro enferrujada. Eu amava Ana. Foi um erro. Eu me sentava em uma cadeira de plástico, o eco dos guindastes das docas pontuando o silêncio. Erro. Você a matou, Ricardo. Bêbado, sim, mas com intenção. As mensagens provam, se ela não sair dele, eu faço o que for preciso. Ele chorava então, o corpo sacudindo, e eu gravava tudo, adicionando ao dossiê. Aos poucos, ele rachava, nomes de contatos no Ministério Público, contas bancárias em Andorra, até o envolvimento do pai de Sofia em lavagem de dinheiro do tráfico de arte roubada de museus portugueses. Cada confissão era uma peça no quebra-cabeça. Eu enviava fragmentos anónimos, para jornais como o Público, para blogueiros de escândalos em Lisboa, para o próprio pai de Sofia via um servidor proxy no Brasil. O que é isso? Ela me confrontou uma noite, batendo à minha porta com um tablet na mão, o rosto corado de vinho e fúria. Alguém está me difamando. Finjo surpresa, oferecendo-lhe um copo de aguardente de medronho. Senta-te, Sofia. Talvez sejam fantasmas do passado. Ela bebeu, os olhos faiscando. És tu? Depois de tudo. Eu nego, tocando seu braço com falsa ternura. Como poderia? Você é família. Mas enquanto ela falava, divagando sobre lealdade e perda, eu ativava o gravador no meu telefone. Mais munição. A mente dela começava a fraturar, eu via nos detalhes. Chamadas perdidas à meia-noite, mensagens de texto frenéticas para o terapeuta em Oeiras, olheiras que o pó não mais escondia. Uma vez, encontrei-a na Praça do Comércio, sentada em um banco, olhando o rio como se quisesse se jogar. O que fazes aqui? Perguntei, sentando-me ao lado. Ela se encolheu. Nada. Só. Saudade de Ana. Mentira. Eu sabia que o advogado a havia pressionado. Os rumores estão crescendo, Sofia. Seu pai quer que você volte para o Brasil. Ela assentiu, devagar. Ele acha que estou em perigo. Eu sorri por dentro. Perigo? Sim, o perigo de uma consciência limpa se afogando em culpa. Mas o verdadeiro golpe veio na festa dos tabuleiros em Tomar, onde a família se reunia anualmente, uma tradição que Ana adorava, com as mulheres de lenços coloridos e pães enfeitados como coroas. Eu fui convidado, claro, o viúvo devoto. Sofia estava lá, radiante em um vestido de chita, mas os olhos nervosos varrendo a multidão. Durante o desfile, quando as raparigas dançavam com cestos na cabeça, recebi uma mensagem anónima, eu mesmo a enviei, via um burner phone, um link para um site falso com provas vazadas do encobrimento. Ela viu no celular, o rosto empalidecendo sob as luzes dos fachos. Meu Deus, murmurou, largando o copo de vinho que se espatifou nos paralelepípedos. Correu para um canto escuro da praça, e eu a segui, fingindo preocupação.
O que foi? Perguntei, abraçando-a enquanto ela soluçava. Eles sabem, mano. Todo mundo vai saber. Eu a acalmei, sussurrando bobagens sobre família e perdão, mas minhas mãos tremiam de excitação. Naquela noite, no hotel em Tomar, ela veio ao meu quarto, bêbada, desesperada. Me ajuda. Por favor. Deitei-a na cama, servindo água, e enquanto ela dormia, revirei sua bolsa, mais chaves, um pendrive com documentos falsos, e uma carta do pai. Volta, filha. Os lobos estão à solta. Eu copiei tudo, e pela manhã, ela acordou com uma ressaca e um bilhete meu: descanse. A família cuida dos seus. De volta a Lisboa, acelerei. Manuel me arranjou um contato na Europol, um agente discreto interessado em fraudes transfronteiriças. Enviei o dossiê parcial, sem nomes ainda, só pistas. Os jornais começaram a cheirar: escândalo no seguro de vida, família de elite sob suspeita. Sofia me ligava histérica: és tu. Para com isso. Eu negava, calmo. Você está paranoica, cunhada. Beba um chá de camomila. Mas por dentro, eu saboreava cada rachadura na fachada dela. A mente humana, quando encurralada, revela abismos, medos primitivos, como os contos de lobisomens nas serras da Serra da Estrela. Sofia começava a duvidar de si mesma, a questionar se Ana realmente a perdoaria. Eu plantava sementes, lembra do que ela disse no leito de morte. Protejo, Sofia. Mentira, claro. Ana morreu instantaneamente, no impacto. O clímax da fase se aproximava. Ricardo, enfraquecido, implorou por misericórdia: deixa-me falar com ela. Eu permiti uma chamada supervisionada, voz distorcida, de um número bloqueado. Sofia, ele sabe de tudo. Foge. Ela entrou em pânico, vendendo o carro em pânico, transferindo dinheiro para contas seguras. Eu rastreava tudo, rindo enquanto via o saldo dela minguar com taxas de transação. Em uma noite chuvosa, como as que inspiram os poetas de Coimbra, ela apareceu na minha porta de novo, encharcada, os cabelos coados ao rosto. Eu confesso tudo. Mas me salva. Eu a deixei entrar, oferecendo uma toalha e um abraço. Claro, cunhada. Somos família. Mas enquanto ela se aquecia com chá quente, eu ativava a câmara escondida. A confissão final estava gravada. Agora, só faltava o ato final, o que a faria implorar pela morte. A chuva de Lisboa caía impiedosa, transformando as ruas em rios de lama que engoliam os saltos altos dos transeuntes apressados. Sofia tremia no sofá, embrulhada no cobertor de lã que Ana tricotara em noites de inverno em Trás-os-Montes, os olhos vermelhos fixos no chão de tacos rangentes. Começa pelo princípio, eu disse, sentando-me à frente dela com uma caneca de café fumegante, a voz suave como o fado de Amália Rodrigues em uma gravação antiga. Ela hesitou, os dedos torcendo a borda do cobertor, mas o peso da culpa, e do meu olhar, a quebrou. Tudo começou antes de Ana te conhecer, murmurou. Ricardo e eu. Nós éramos amantes, primeiro. Na faculdade em Lisboa, festas no Lux, noites no Bairro Alto. Ele era charmoso, com aquele sotaque do Porto que derretia corações. Eu congelei, o café azedando na boca. Amantes. Ricardo e Sofia. A traição se ramificava como as raízes de uma oliveira centenária no Alentejo, profundas e enredadas. Continua, incentivei, a voz neutra, mas o pulso acelerado traindo a fúria que borbulhava. Ela fungou, limpando o nariz com as costas da mão. Ana chegou depois, como uma tempestade. Ela ouviu em uma aula de literatura, e foi paixão à primeira vista. Eu saí de cena, por ela ser minha irmã. Mas Ricardo. Ele nunca me esqueceu. Quando Ana te conheceu, na biblioteca da universidade, ele veio para mim. Ela é estável, mas chata. Você me faz sentir vivo. Cada palavra era uma faca, torcendo no ferimento aberto da minha alma. Eu imaginava a Ana, rindo nos meus braços, enquanto tramava nas sombras com eles. E o acidente? Perguntei, inclinando-me para frente, o cheiro de terra molhada da chuva misturando-se ao dela. Sofia baixou a cabeça, vergonha corando as bochechas. Ana descobriu a gravidez. 2 meses.
Ela queria contar a ti, mas Ricardo surtou. Ele vai nos destruir, vai ao tribunal por traição. Eles planejaram fugir, para o Algarve, uma vida nova sob o sol de Lagos. Mas na noite fatídica, após uma discussão em uma tasca de mariscos em Belém, Ricardo bebeu demais. Eu o levei para casa, confessou ela. Mas ele insistiu em dirigir até Ana. Eu sabia que estava errado, mas eu queria que ele fosse embora. Deixei. O carro derrapou na ponte 25 de Abril, o impacto ecoando como um veredito divino. Ana morta no local, Ricardo com arranhões e uma mentira pronta. Foi um acidente, ela pediu para ele dirigir. Eu me levantei, caminhando até a janela, olhando a chuva açoitar as estátuas da praça. O Tejo inchado, indiferente às tragédias humanas. E o seguro? O encobrimento. Sofia soluçou. Meu pai cuidou. Subornos prosperitos, documentos falsos. Eu gerenciei o dinheiro, metade para Ricardo, metade para mim, para cuidar da família. Achávamos que você era fraco, que ia chorar e seguir em frente. Fraco. A palavra queimou como mostarda preta no estômago. Eu me virei, os punhos cerrados. Mas eu não chorei. Eu planejei. Ela ergueu os olhos, suplicante. E agora? O que vai fazer comigo? A resposta veio devagar, como o nascer do sol sobre a serra de Monsanto. Vou-te dar o que mereces, a verdade nua. Liguei o laptop, reproduzindo o vídeo compilado, confissões de Ricardo, e-mails, transações bancárias, até áudios de ligações dela rindo da minha dor. Isto vai para o Ministério Público amanhã. Mas antes, uma escolha. Ofereci 2 caminhos, entregar o pai e Ricardo para uma prisão rápida, ou lutar sozinha e ver a família ruir inteira. Ela escolheu o primeiro, ditando nomes e senhas em um frenesi de autopreservação. Gravei tudo, o choro dela como trilha sonora. Bom, eu disse, desligando. Agora, dorme aqui. A chuva não para tão cedo. Ela adormeceu exausta, e eu fiquei acordado, o ódio evoluindo para algo mais profundo, uma catarse fria, como purgar veneno de uma ferida infeccionada. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava banho, enviei o dossiê para Manuel. Prende-os. As manchetes explodiram ao meio-dia, escândalo familiar, fraude em acidente fatal choca Lisboa. Sofia viu no meu tablet, o rosto cinzento como as nuvens. Meu pai. Ele vai me odiar. Eu encolhi os ombros. Ele te ensinou a jogar sujo. Agora, colhe. Ela tentou fugir naquela tarde, pegando um táxi para o aeroporto, mas eu a esperava na portela, Manuel com um mandado de busca. Traição e fraude, anunciou ele, algemando-a na frente de turistas boquiabertos. O grito dela foi o eco do meu, porquê? Eu sou tua cunhada. Era, corrigi, vendo-a ser levada. Mas a vingança não parava aí. Ricardo foi o próximo, arrastado das docas em uma operação discreta, confessando em uma sala de interrogatório em Moscavide. O pai dela, extraditado do Brasil em uma operação conjunta com a PF, gritou impropérios em português e tupia ao ser enjaulado em Évora. A família desmoronou como um castelo de areia em Carcavelos. Eu assistia das sombras, o professor anônimo que vencia a história. Mas o vazio persistia. Vingança é doce, sim, mas deixa um amargor, a saudade de Ana, a verdadeira, não a traidora que eu idealizara. Sofia, na prisão de Tires, me escreveu cartas, perdoa-me. Eu te amava, de verdade. Mentira. Queimei-as na lareira do apartamento, o cheiro de papel queimado misturando sal de castanhas assadas nas ruas. Eu seguia vivendo, aulas sobre tiranos e revoluções, caminhadas pelo aqueduto das águas livres, refletindo sobre o limite da sanidade. O ódio me salvara, mas me consumira. Em uma noite de lua cheia, sobre o mirador da Senhora do Monte, olhei a cidade luzente e chorei pela primeira vez desde o funeral. Não por eles, mas por mim, o homem quebrado que se tornara monstro para curar. O julgamento foi um circo, daqueles espetáculos ambulantes que param em Évora durante as feiras de setembro, com palhaços de toga e leões de papelada. O tribunal no Campus de Justiça de Lisboa fervia de repórteres do JN e do Expresso, flashes estalando como fogos de artifício em Cascais. Eu me sentei na galeria, anônimo entre os curiosos,
o coração batendo um ritmo fúnebre enquanto Sofia era arrastada para o banco dos réus. Ela estava mudada, os cabelos agora curtos e sem brilho, o vestido cinza da prisão pendente como um sudário, os olhos verdes opacos como o mar em dia de temporal. Acusada de fraude, encobrimento e coação, leu o juiz, um homem idoso com bigode a Salazar e voz monótona como o rodar de um elétrico no terreiro do Paço. Ricardo testemunhou primeiro, o rosto inchado de noites sem sono, a voz tremenda ao descrever o acidente. Eu bebi, sim. Mas Sofia me incentivou. Vai, fala com ela. Termina isso. Os advogados dela uivaram objeções, mas as provas, meus vídeos, os e-mails, eram inabaláveis, como as muralhas de Óbidos. O pai de Sofia veio em seguida, via videochamada do Brasil, o rosto bronzeado contrastando com o terno amarrotado, negando tudo em um português carregado de sotaque carioca. Minha filha é inocente. É uma conspiração. Mas as transferências bancárias contavam outra história, euros fluindo como Guadiana subterrâneo, escondidos até emergirem à luz. Sofia, quando chegou sua vez, olhou direto para mim, um olhar que misturava ódio e súplica, como uma fadista implorando ao público por aplausos. Eu fiz por amor à minha irmã, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Ana estava grávida, aterrorizada com o divórcio. Nós só queríamos protegê-la. Mentira polida, mas o júri, lisboetas endurecidos por anos de escândalos, não comprou. Eu depus por último, chamado como testemunha-chave. Subi ao estrado com as pernas firmes, o juramento na mão como uma espada de D. Quixote. Eu amava a Ana, comecei, a voz e quando no salão de mármore. Mas eles a mataram, não só o carro, mas as mentiras. Sofia roubou a chave da minha casa para destruir as provas que eu reuni, mas encontrou a si mesma no espelho da culpa. O advogado dela me crucificou. Você manipulou tudo, não é? Um vingador solitário com câmaras e ódios. Eu sorri, frio. Manipulei. Não. Eu sobrevivi. O tribunal murmurou, e quando desci, Sofia sussurrou para o guarda, ele é o monstro. Talvez fosse. As sentenças caíram como guilhotinas, 10 anos para Ricardo por homicídio culposo agravado, 8 para Sofia por fraude, 15 para o pai por lavagem, cumpridos em prisões portuguesas, frias e úmidas como as celas de Tomar no século XVI. A família se dissolveu, a casa em Cascais leiloada, os advogados fugindo como ratos do bairro Alto após o último copo. Eu saí do tribunal sob o sol de outono, o ar carregado de castanhas quentes vendidas nas esquinas. Repórteres me cercaram. Senhor, você se sente vingado? Eu parei, olhando o céu azul sobre o castelo. Vingança é um vinho azedo. Bebi, e agora estou sóbrio. Mas mentia. À noite, em casa, o silêncio era ensurdecedor, sem mais portas rangendo, sem mais sombras. Eu bebi a Porto sozinho, revendo fotos de Ana, questionando se alguma vez fomos reais. O ódio me dera propósito, mas agora... Um vazio, como as praias desertas de Comporta em inverno. Sofia me visitou na prisão meses depois, visitas conjugais, irônico. Ela estava magra, os ossos salientes como as rochas da costa da Nazaré. Por que não me mataste? Perguntou, através do vidro grosso. Eu pressionei a mão no plexiglas. Porque a morte é misericórdia. Você merece viver com isso. Ela chorou, batendo no vidro até os guardas intervirem. Eu te odeio, gritou. Bom, respondi. O ódio é o que nos mantém vivos. Saí dali leve, pela primeira vez em anos, dirigindo pela marginal até Cascais, o mar espumando ao lado como um cão fiel. A vida recomeçou devagar, aulas na universidade, um novo livro sobre traições históricas, paqueras casuais em cafés de Chiado. Mas o trauma ficava, como cicatrizes de varíola em velhos alentejanos. Sonhos com Ana, grávida e rindo, Ricardo no volante, Sofia sussurrando veneno. Acordava suando, o coração galopando como um cavalo selvagem na Gulgã. Terapia ajudou, um psicólogo em Belém, com sotaque suave de Coimbra, que dissecava minha psique como um anatomista. Você vingou, mas perdeu parte de si. Verdade. O homem que esmagara o crânio de Ricardo em fúria imaginária era real agora, em ações frias. Anos se passaram como as estações em uma vinha do Douro, colheitas amargas dando lugar a frutos maduros, mas sempre com o risco de geada.
Lisboa mudava, bondes elétricos novos, cafés e hipster substituindo as tascas antigas, mas eu permanecia o mesmo, um fantasma na cidade dos sonhos. Sofia saiu após 6 anos, condicional por bom comportamento, tempo suficiente para envelhecer a alma, mas não o corpo. Ela me encontrou em uma livraria na Rua Garrett, folheando edições de Pessoa. Mano, disse, a voz rouca como cascalho. Eu ergui os olhos, ela estava irreconhecível, cabelos grisalhos precoces, rugas profundas, mas aqueles olhos verdes ainda faiscando. Cunhada, respondi, fechando o livro com um estalo. Como foi a universidade da vida? Sentamos em um café adjacente, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao de cigarro dela, hábito novo, aprendido nas celas de Tires. Dura, admitiu. Aprendi que o amor é uma ilusão, como os azulejos rachados de uma igreja em ruínas. Falamos horas, não de perdão, mas de aceitação. Ela contava das noites em claro, sonhando com Ana, eu, das minhas, questionando se valer a pena. Valia, concluí. Você me ensinou a ser forte. Ela riu, amarga. E eu te ensinei a odiar. Ricardo saiu antes, mas sumiu, rumores de um emprego humilde em Porto, limpando peixes no mercado do Bolhão, assombrado por fantasmas. O pai dela morreu no Brasil, de um ataque cardíaco durante uma partida de futebol na TV, sozinho em um apartamento em Copacabana. Ele merecia pior, disse Sofia, mas sem convicção. A família era pó, espalhado pelo vento atlântico. Eu, ironicamente, herdei, não dinheiro, mas a casa em Cascais, via testamento contestado que Manuel ajudou a validar. Vendi-a, doei para uma fundação de vítimas de acidentes, e usei o dinheiro para uma viagem pelo interior, Évora, com suas capelas ósseas lembrando a fragilidade, Sintra, com palácios de contos de fadas que escondem podridão. O ápice da cura veio em uma noite de fada em Alfama, sentada em uma casa de paredes caiadas, a voz de uma cantarina rasgando o ar como uma lâmina. Amar é sofrer, cantava ela, e eu chorei, não por Ana ou Sofia, mas pela humanidade perdida em mim. Uma mulher ao lado, com cabelos negros como a noite lisboeta, tocou minha mão. Tudo bem. Nome, Maria, artista de rua de Setúbal. Conversamos até o amanhecer, caminhando pelas ruelas, o Tejo testemunha silenciosa. Não foi amor à primeira vista, isso é para tolos, mas um começo, lento e honesto. Sofia e eu nos vimos esporadicamente, cafés neutros, conversas sobre o tempo e livros. Ela trabalhava em uma floricultura em Benfica, arrumando buquês como penitência poética. Eu perdoo você, disse ela uma vez, sob a chuva fina de primavera. Eu balancei a cabeça. Não perdões. Aceita. E assim fizemos, sobreviventes de uma guerra particular, marcados mas inteiros. O ódio, que me divera fogo, agora era cinza fria, varrida pelo vento. Hoje, aos 48, leciono não só história, mas lições de resiliência, a vingança não cura, mas expõe. Escolham a luz após a escuridão. Maria e eu moramos em um apartamento modesto em Alcântara, com vista para o rio, onde o sol poente pinta o horizonte de ouro. Não há chaves roubadas, nem meias noites traiçoeiras, só noites de conversa, risos e o som distante de um fado. A vida, afinal, é uma tapeçaria tecida com fios de dor e redenção, e eu, finalmente, aprendi a bordar sem rancor.